Olá, senhores, sejam muito bem-vindos ao Física na Rede. Aqui é o professor Marcelo Martins e para esta aula de hoje nós vamos estar destacando a notação científica, a nossa ordem de grandeza e também o algarismo significativo. Pessoal, eu peço o apoio de vocês para que vocês se inscrevam em nossos canais, ativa o sininho para já poder receber o nosso vídeo em primeira mão e dar aquele like legal, tá bom? Bem, eu também compartilho com vocês o nosso canal no Instagram. Então, o nosso Instagram tem o mesmo nome, que é Física na Rede. Isso aqui foi um recorte do nosso Instagram, para ficar bem fácil de vocês conseguirem localizar. No nosso Instagram, nós temos resumo dos assuntos aqui apresentados nos vídeos. Nós temos também alguns mapas mentais, para facilitar aí no seu estudo, tá bom? Bem, vamos lá. A notação científica, pessoal, ela é um procedimento matemático que, como colocado aqui, que possibilita trabalhar com números grandes e números também pequenos. Tu podes utilizar esse procedimento matemático para fazer uma soma, uma subtração, um produto, uma divisão, gente. Eu acredito que a notação científica em si, ela ajuda muito em diversos procedimentos, tá? Que a gente possa encontrar pela frente, que a gente vai mostrar em exemplos. Esquematicamente, eu posso dizer que a notação científica ela pode ser generalizada como sendo um coeficiente que multiplica 10, que é a nossa base, elevado a um expoente y. Vejamos aqui um número, por exemplo, digamos que a gente tenha um número, um valor, da ordem de 3.200. Nosso exemplo bem aqui, 3.200. Esse 3.200 eu posso exprimi-lo com uma notação científica, igual como está sendo colocado nesse quadro aqui embaixo. Note que a vírgula andou 3 casas, então como ela andou aqui, ó, uma, duas, 3 casas, tá bom? Então significa dizer que a minha base 10 vai ser elevada a um expoente 3, que é o número de casas que essa vírgula acabou andando, ou seja, o número que era 3.200, ele pode ser expresso numa notação científica, com a representação de 3,2 vezes a nossa base 10, que é a nossa potência de 10, tá bom? Elevado ao expoente 3. Vamos pegar aqui um outro exemplo. 3.000, como é que ficaria 3.000 numa notação científica? Eu teria um número, então, 3, como eu tenho 3 zero, então aqui eu multiplico por uma base que é 10 elevado à terceira. Lembrando que 3.000 é a mesma coisa que 3 vezes o 1.000. E como o valor 1.000 é a mesma coisa que 10 elevado à terceira, se você não lembra disso aqui, é só você ir na nossa aula anterior para que você, então, relembre isso que foi tocado lá, tá bom? Então, 3.000 é 3 vezes o 1.000, lembrando que 1.000 é 10 elevado à terceira, logo, a representação da nossa notação científica ficará que 3.000 é igual a 3 vezes 10 à terceira. Alguns autores, pessoal, gostam de representar o número x como um número entre 0 e 9. Mas nada te impede de colocar um outro valor acima de 9, tá bom? Como, por exemplo, eu poderia ter expresso o número 3.200 como sendo 32 vezes 10 ao quadrado, tá bom? Isso aqui não é um padrão, mas alguns autores acabam enquadrando que essa mantissa que é multiplicativa com a nossa base, que é a nossa potência de 10, fique representada como sendo um número maior que 0 e menor que 9, tá bom? Bem, no item 3, eu já coloquei aqui, no item B, melhor dizendo, o valor que é 0,003. Observa que eu tenho 3 casas aqui, ó, após a vírgula. Então, para que a vírgula ande 3 casas, tá, à direita, então eu vou poder dizer que o nosso expoente agora é um expoente negativo. Logo, a representação ficaria assim, ó, 3 vezes 10 elevado a menos 3. Então, a nossa vírgula estaria andando para a direita 1, 2, 3 casas, tá bom? Então, ela passaria a ser representada na frente do 3. Logo, o valor seria igual a 3 vezes 10 elevado a menos 3. Esse mesmo valor aqui
é o mesmo que 3 dividido por 1000. Ó. 3 dividido por 1000 é o mesmo valor aqui, ou seja, aqui eu tenho 3 milésimos. Tá? Então, 3 milésimos eu também poderia proceder assim, ó, 3.000 é 10 elevado à terceira, e tu sabe que se o 10 ele trocar, né, de operador, ele acaba sendo representado com uma base com expoente negativo, logo a gente recairia na situação representada no exemplo bem anterior, tá bom? Bem, algumas operações são válidas utilizando a notação científica, tá bom? E são embasadas, inclusive, lá naquelas regrinhas de conservação da base, tá? Que a gente aprendeu nas séries iniciais. Vejamos aqui, ó, usando a adição e subtração, para somar ou subtrair números inscritos na notação científica, é necessário que o expoente da tua base, tá? Esse expoente aqui, ó, é o expoente que vai estar lá na tua base, seja o mesmo. Observa que eu tenho 5 vezes 10 a quarta, e eu estou somando com 7,1 vezes 10 ao quadrado. Não tem o mesmo expoente. Então, você não poderia fazer essa soma direta, 5 mais 7,1. Então, eu deveria desmembrar essa base, que é 10 a quarta. Logo, ficaria assim, ó, 5 vezes 10 ao quadrado vezes o 10 ao quadrado. Observa que eu acabei tendo a mesma base, né, da mantícia que multiplica a base 10 mais elevado a 2, mais 7,1 vezes 10 elevado ao quadrado. Tá? Para poder eliminar essa incoerência aqui, eu já multiplico, ó, ou seja, 5 vezes 10 ao quadrado é 500. Então, o valor que eu tenho aqui é 500 vezes 10 elevado a 2, mais 7,1 vezes 10 elevado a 2. Agora, como eles têm a mesma base, agora sim, tá bom? Agora sim, eu vou poder ter aqui a minha base, que é 10 ao quadrado, e eu posso muito bem somar as nossas mantícias. 500 mais 7,1. Logo, o valor ficaria igual a 507,1 vezes 10 elevado ao quadrado. Vamos ver aqui um outro exemplo, usando uma subtração. Eu tenho um valor que é 7,7 10 à quinta, menos 2,5 vezes 10 à terceira. Gente, eu devo reduzir esse expoente 5 para o expoente 3. Então, vai ficar assim, 7,7, 10 ao quadrado, eu vou tirar 2 dos 5. Então, o que era 5 vai ficar 10 ao quadrado vezes 10 à terceira, menos 2,5 vezes 10 elevado à terceira. Esse 10 ao quadrado eu já multiplico com 7,7, aqui, ó. Então, se você multiplicar lá 7,7 vezes 10 ao quadrado, você estaria multiplicando por 100, e o total te daria quanto? 770 vezes 10 à terceira, menos 2,5 vezes o 10 à terceira. Então, se você subtrair agora, percebe que tem a mesma base, né? Então, é só pegar esse valor, 770, e subtrair do valor 2,5 direto, tá, gente? Então, se você fizer essa continha aí, ó, 770 menos 2,5, você vai encontrar o valor que é 767,5 vezes o 10 elevado à terceira. Então, está aqui a nossa resposta final. Como é que ficaria agora um procedimento utilizando a multiplicação? Gente, a multiplicação ela é bem mais simples. Quando você multiplica, basicamente você usa aquela propriedade de conservar as bases. Então, aqui eu tenho, ó, faço o meu procedimento normal, multiplico 4,5 vezes o 7, eu faço naturalmente. Então, multiplicando 4,5 vezes 7, o valor que a gente vai encontrar é 31,5. E aqui eu tenho 10 elevado à terceira vezes 10 elevado ao quadrado. Então,
né? Pela propriedade, a gente deve conservar a base, que é 10, e somar o expoente. Então, 3 mais 2, 5. Logo, o resultado final ficaria como lá? 31,5 vezes 10 elevado à quinta, tá bom? Já a divisão também, ela obedece àquela propriedade de conservar a base e subtrair os expoentes. Agora, eu tenho 6 dividido por 6 vezes 10 terceira dividido por 4 vezes 10 ao quadrado. Observas, então, neste caso, eu tenho o valor que é 6, 10 a terceira sobre 4, 10 ao quadrado. Então, se eu for dividir 6 por 4, a gente vai encontrar um valor que é 1,5, então 1,5. E ficaria, então, 10 a terceira vezes 10 a menos 2. Se você quiser colocar dessa maneira, tudo bem, tá? Levar o expoente, trocar o sinal aqui, tá? Ou então, você também poderia colocar ele dessa outra maneira. 1,5, 10 elevado a 3 menos 2. É o mesmo resultado, porque aqui você vai conservar a base, somar o expoente seria 3 mais ou menos 2, daria 10 apenas, então 1,5 vezes 10 elevado a 1, isso daria o próprio 10, tá? E logo ficaria 1,5 vezes 10, esse valor seria igual a 15. A mesma coisa se procede aqui embaixo, ficaria 1,5 vezes 10 elevado a 1, e a gente viu que esse valor é igual a 15, tá certo? Bem, já a ordem de grandeza para uma medida, ela acaba sendo uma estimativa, só que utilizando essa potência de base 10. Observa que a representação é exatamente a mesma lá da notação científica. Porém, a gente tem que levar em consideração, tá, uma necessidade de se arredondar os valores da tua potência, lá da tua base, para um valor subsequente ou permanecer no valor anterior. E a regra aqui vai ser o seguinte: se o x que multiplica a tua base, 10, ele for um número menor do que a raiz quadrada de 10, lembrando que a raiz quadrada de 10 do valor a ser considerado é 3,16, logo, esse valor permanece como sendo 10 elevado a y, ou seja, não altera em nada, tá, a tua ordem de grandeza. Ou seja, o teu x some daqui e fica apenas a tua base de 10, que no caso seria 10 elevado a y. Caso o teu número x, que multiplica a tua base de 10, seja um número maior ou igual à raiz quadrada de 10, aí você vai avançar uma unidade na tua, tá, no teu expoente. Tudo bem? Vejamos um exemplo aqui. Ó. Digamos que eu queira representar 1 hora em segundo, levando em consideração a ordem de grandeza. 1 hora equivale a 3.600 segundos. Fazendo aqui uma representação na notação científica, eu teria o valor que seria 3,6, ou seja, 1, 2, 3, andou 3 casas, 10 elevado à terceira. Mas eu quero fazer a representação da minha ordem de grandeza. Expressão ordem de grandeza, na maioria das vezes, é apenas considerar o valor 10, tirar a tua mantiça. Então, como é que ficaria? Olha, observa que 3,6 acaba sendo um número maior do que 3,16. Logo, a ordem de grandeza a ser considerado é a ordem subsequente de você somar uma unidade, tá, no teu expoente. Então, vai ficar 3 mais 1. Então, a ordem de grandeza de 1 hora em segundo seria um valor equivalente a 10 elevado a 4 segundos, tá bom? Então, alguns procedimentos de estimativa são muito bem, né,
enquadrados quando a gente consegue fazer a chamada ordem de grandeza, certo? Como, por exemplo, você estimar o número de grãos de areia que tem numa praia, né? Estimar o número de cabelos que existem em uma cabeça, né? O número de folhas que tem numa árvore. Então, há uma possibilidade de se aplicar a ordem de grandeza e a gente conseguir um resultado satisfatório. Beleza? Já o algarismo significativo, ele vai ser um algarismo para poder representar uma grandeza física, né? E no qual essa grandeza física geralmente é representada por algum instrumento de medição. Ou então você pode apenas operar com um algarismo significativo, onde ele vai ser composto de dois elementos. Um vai ser aqui, ó, aqui eu tenho a representação do algarismo significativo, A é igual a A mais o gama, aqui o sigma A, melhor dizendo, e acompanhado da unidade. Esse U aqui representaria a tua unidade. Só que esse número aqui é um número que você vai ter certeza, já o sigma A, ele vai ser um número duvidoso, um número que você, né, não tem precisão da informação dele. Para poder entender a representação do número de algarismo significativo, observe a figura aqui abaixo. Aqui eu utilizei um pedaço da régua para poder fazer a medida de um objeto. Então, aqui eu tenho o nosso objeto, ó. Observa que o nosso objeto vai até aqui, ó. Deixa eu colocar com uma outra cor. Então, o nosso objeto está dando bem aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui deu o valor medido por essa régua. Só que esse valor que a gente acabou obtendo, ele é um valor que, se a gente for observar, eu tenho 25, 26, 27 e o próximo valor seria 28. Então, o valor da medida do objeto está entre 27 e 28. O que eu tenho certeza? Eu tenho certeza que essa medida ela é 27. Mas essa régua não me dá a precisão de garantir o próximo número. Então, 3 pessoas diferentes apresentam como resultado dessa medida os seguintes valores: 27,3, 27,4, 27,5. Qual valor é o correto? Gente, todos esses valores aqui representados podem ser valores considerados para o algarismo significativo desta medida, que é uma medida, neste caso, de comprimento. Então, observa que o 3 não está representado aí na minha régua, tá? Portanto, esse 3 é um número duvidoso, assim como 4, assim como 5. Então, uma vez que eu coloque a representação 27,3, ele representaria corretamente o meu algarismo significativo. Tá? Então, aqui eu tenho 3 algarismos significativos, 27,3, 3 algarismos significativos, 2, 7 e o 3, de tal maneira que o 27 é o número que eu tenho certeza, né, isso aí, já o 3, ele corresponde ao algarismo duvidoso, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do que a gente acabou de apresentar, falando a respeito, né, da notação científica, da ordem de grandeza aí, dos algarismos significativos. Mais uma vez, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele joinha pra gente, e o nosso Instagram, que é Física na Rede, tá, com o professor Marcelo Martins. Até mais, gente. Eu aguardo vocês nas próximas aulas. Tchau, tchau.